Então, pessoal, nós vamos fazer a apresentação hoje sobre a arte dos mapas mentais. E, Liz, eu vou colocar, então, nós estamos gravando e nós vamos colocar depois no YouTube, tudo bem? Tudo bem, Legal. Então, gostaria que você pudesse se apresentar e daí você começa com a sua apresentação. Vamos lá. perfeito. Minasan konbanwa, Kimura Liz tomoshimasu. Ima kara mind mapping no setsume hajimarimasu. Douzo yoroshiku onegai itashimasu. Brincadeirinha, a palestra hoje vai ser em português. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Liz Kimura. Eu já vou começar compartilhando minha tela. Eu preparei aqui uma apresentação em mapa mental para falar de mapas mentais. Então, este é um exemplo de mapa mental. Eu vou, às vezes, quando vocês me veem olhando aqui para cima, eu vou colocar vocês aqui para cima, enquanto eu fico com a apresentação aqui embaixo. Iniciando aqui na abertura, eu vou formalizar minha autoapresentação, aí eu vou comentar de um exercício que normalmente eu faço nos eventos presenciais. Nós vamos definir o que é mapa mental. Ele é baseado no funcionamento cerebral, então vamos rapidamente passar por essa teoria. Vou exemplificar alguns casos de sucesso, explicar que materiais são necessários para confeccionar um mapa mental, comentar de algumas aplicações práticas, seja na nossa vida pessoal, profissional ou acadêmica. É impossível esgotar o assunto nessa nossa 1 hora de encontro, então uma indicação bibliográfica e a despedida, o encerramento e agradecimentos. Então, na abertura, eu vou abrir aqui. O nosso tema é a arte do... Aqui ficou estranho, né? Então, é a arte dos mapas mentais dentro do grupo da arte do encontro. Eu sou brasileira, neta de japoneses, tive a oportunidade de terminar o colegial nos Estados Unidos, voltei, fiz faculdade no Brasil, depois eu fui bolsista no Japão, fui morar na Venezuela, até que domingo iam ser eleições para Hugo Chávez, acabei voltando para o Brasil e decidi me profissionalizar na técnica dos mapas mentais, que originalmente se chama Mind Map. Tenho 2 certificações internacionais e já tive a oportunidade de atender empresas públicas, privadas, organizações do... não é mais ONG, é Organização da Sociedade Civil, e hoje eu estou muito feliz e honrada com a oportunidade de compartilhar com vocês aqui. Semana passada, eu sou muito, muito fã do Robert Wong, e amei a apresentação e fiquei muito honrada de sucedê-lo aqui nessa palestra. Quando eu organizo ele presencialmente, eu costumo entregar metade do auditório um texto tradicional linear e a outra metade um mapa mental. A mesma informação, só que organizada nessa técnica dos mapas mentais. E eu começo a fazer perguntas. E a minha expectativa é que quando a gente distribui o material, eles não percebam, os participantes não percebam que foram entregues papéis diferentes. E eu simplesmente faço um monte de perguntas e quem tem mapa mental responde imediatamente, diferente de quem tem um texto tradicional linear, que eu costumo chamar da minha turma de mudinhos, porque dificilmente eles até conseguem encontrar a resposta da primeira pergunta, mas depois que a outra metade da sala já respondeu a terceira, a quarta pergunta. Então, eu já inicio mostrando a eficácia dessa técnica para recuperação de dados.
né? E a definição da técnica dos mapas mentais é um formato visual, formato gráfico, né? Um formato não linear, de organizar informações de maneira categorizada e hierarquizada, usando apenas palavras-chave, cores e imagens. Não tem nada de complexo, é uma técnica extremamente simples, rápida e fácil de aprender. E ela é baseada no cérebro dividido em dois hemisférios, entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, características típicas do lado racional, como palavras-chave, letras de forma, numa sequência lógica e hierárquica, com características do lado direito do cérebro, que são cores, imagens, inclusive é onde fica alojada a memória a longo prazo. Então, o Tony Buzan, que foi o criador da técnica, ele escreveu um livro sobre os grandes gênios, gurus, o que eles têm de diferente com nós, simples mortais, e percebeu que essas pessoas geniais, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Steve Jobs, são pessoas que usam profundamente os dois lados do cérebro. Então, tanto esse lado racional, lógico, cronológico, sequencial, linear, como o lado direito do cérebro, que é o lado emocional, intuitivo, que tem a visão global, a visão do todo, né? Imagens, ritmo, musicalidade, muitas das vezes também é chamado do lado criativo, mas para sermos efetivamente criativos, é importante usar esses dois lados do cérebro. Por isso que a técnica dos mapas mentais trabalha com esses dois lados. E ele surgiu na Inglaterra, e é utilizado no mundo todo com empresas das mais diferentes áreas. Esse, por exemplo, é um gigantesco mapa mental de aproximadamente 8 metros de comprimento, que é o resumo de 31.000 páginas da Boeing em engenharia aeronáutica. E o Dr. Stanley, que na época era líder de projetos da Boeing, com sede em Seattle, nos Estados Unidos, só no primeiro mês conseguiu identificar mais de 500 potenciais projetos de economia nos processos de qualidade da Boeing, que implantados gerou uma economia de mais de 10 milhões de dólares. Com isso, essa técnica passou a ser parte integral do programa de qualidade, inclusive dos processos de capacitação, dos cursos, treinamentos, aulas, palestras, por quê? Antes, apenas 80% do que era ensinado era esquecido em 24 horas, mas trabalhando com os dois lados do cérebro, aumentou-se não apenas a velocidade, como também a eficiência no aprendizado. Aqui no Brasil, eu tenho um exemplo de um executivo que na época era o Gustavo Zanardi Scarino. Recording stopped. Vai continuar a porque eu ouvi que parou a gravação. Deixa eu ver. Eu também ouvi. Pode continuar, Liz, porque eu estou gravando. Tem um ok. backup aqui de gravação. Tá bom, obrigada. Então, um executivo da empresa, que na época se chamava Accor Services, hoje a Edenred, o senhor Gustavo Zanardi Scarino, ele defendeu, né, ele apresentou uma dissertação de mestrado dentro da USP, na FEA, na Faculdade de Economia e Administração, com o uso do Mind Map como ferramenta de gestão de projetos em áreas de consultoria e desenvolvimento de negócios e produtos. E dentro de gestão de projetos, existem 4 grandes áreas de conhecimento,
que é a definição de escopo, análise de risco, gerenciamento de prazos e custos. Então, para prazos e custos, existem outras ferramentas que gerenciam melhor essas áreas de negócios. Já análise de risco, o fato do mapa mental te dar uma visão global, ele é até utilizado, mas já existem outras ferramentas também consagradas nessa área, diferente de definição de escopo, que aí sim, a técnica dos mapas mentais passa a ser uma das melhores, se não a melhor ferramenta para definir claramente o escopo de um projeto, né? E essa área é levada, né? Gestão de projetos é levado tão a sério que hoje já é clássico, né? A formação, a profissionalização de gerente de projetos. Então, através dessa dissertação, o professor Amaru é um dos fundadores, né, do curso de pós-graduação de gestão de projetos na FIA, a Fundação Instituto de Administração. Então, essa dissertação foi apresentada em 2005 e em 2008 eu recebi o convite do professor Amaru para dar uma palestra na pós de gestão de projetos, e a partir de 2008 eu passei a fazer parte do corpo docente do GPRO, de gestão de projetos. Então, já faz mais de uma década. Eu lembro de um dos almoços com o corpo docente que, na hora da autoapresentação, eu estava toda orgulhosa, que já fazia uma década que eu fazia parte daquele corpo tão distinto. Ao meu lado sucederam professores que estavam 3, 4 décadas dando aula nesse curso. Então, tanto MBAs como pós em gestão de projetos, já tive o convite de dar aula também para pós internacional da FIA, e também no curso de socioambiental para sustentabilidade também. Aqui, eu mesma descobri os mapas mentais no último ano de Direito. E quando eu voltei dos Estados Unidos, do intercâmbio, eu voltei fluente e prestei o vestibular para Letras na USP e Direito na PUC. E pensando, o que eu passar, eu vou cursar. Mas como eu acabei passando nas 2 faculdades, eu pensei, não, cursar 2 faculdades ao mesmo tempo é muita coisa. E na minha, acho que, ignorância, ingenuidade, eu achei que se eu cursasse letras e virasse uma English teacher, eu não conseguiria ser financeiramente independente. Então, eu achava que teria que depender do meu pai ou de um marido para me sustentar. E imaginei que a carreira jurídica seria mais financeiramente mais rentável, então decidi cursar Direito. Primeiro ano foi fascinante, que era Direito com D maiúsculo, Justiça com J maiúsculo, e a partir do segundo ano a gente começou a estudar sobre artigos, a linha, e que revogou, e eu comecei a perceber que acho que eu não gostava muito de direito. Terceiro ano, percebi que eu detestava direito. No quarto ano, eu falei, odeio. E no quinto ano, eu respirei fundo, tomei coragem, falei assim, agora eu vou desistir. Mas pergunta, quem é que te deixa cometer uma loucura dessas no último ano? Aí todo mundo dizia que não, agora você se forma e depois faz o que você quiser, né? E eu falava, mas eu não quero mais isso. Aí foi quando eu fui apresentada essa técnica dos mapas mentais, né? Originalmente mind mapping, mind o quê? E nós pegamos um livro em Direito Civil. A matéria de Direito Civil são 5 anos na faculdade, e o 5º volume, né, o último ano, é Direito de Família. Então, desde o primeiro ano, a professora Maria Helena Diniz falava, não case, não separe, não morra até o 5º ano.
porque era onde a gente ia estudar partilha de bens, herança, então ela dizia para a gente não morrer até o 5º ano. E pegamos este livro, que tem aproximadamente 400 páginas, e resumimos neste mapa mental. E nas páginas seguintes, o que eu fui fazendo? Cada ramificação dessa era um capítulo. E nas páginas seguintes, então, introdução, que era uma das ramificações, passou a ser, né, o mapa mental inteiro. Então, eu olhei pela primeira vez, eu diria que eu tive uma primeira péssima impressão, porque quando eu vi ele todo coloridinho, cheio de desenhinhos, falei, olha, eu agradeço muito a sua atenção, mas eu estudo direito, e direito é uma coisa muito séria, né? E eu falei, não, mas o mapa mental também é. E eu, tá de brincadeira. Não parecia algo do jardim de infância. Mas, digamos que eu não tinha o que perder, passei a fazer todas as minhas anotações, todas as aulas, todos os dias de todas as matérias, usando essa técnica. E obtive resultados incríveis, como um 10 numa prova oral de direito civil em direito de família, que desde o primeiro ano, naquela época, eu sou da turma de 96, então a segunda fase da OAB costumava ser oral, então desde o primeiro ano nós treinávamos provas orais, e a professora terminou a prova, perguntou o que foi que aconteceu. Na hora eu fiquei preocupada, assim, será que a professora está achando que eu colei? Né? Porque prova oral é você e o professor e você. Digamos que para onde você olhar, a professora estava olhando, né? E eu perguntei, como assim, mestre, né? Porque ela falou que eu dou prova para você há 4 anos, e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, um raciocínio lógico-jurídico, uma visão ampla de defesa, e no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Falei, não, mestre, eu continuo odiando o direito, mas eu descobri uma fórmula de absorver os conteúdos e reproduzir aqui na prova, no exame. No final do ano, eu tirei um diploma, eu sou bacharel pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a hora que terminou, meus colegas falaram, agora vamos prestar o exame da ordem. Eu falei, eu não vou prestar, eu não vou exercer. Não, mas agora que você se formou, não custa nada. Eu falei, custa? Sabe quanto custa a inscrição? E o pior, e se eu passar? Sabe quanto custa manter a carteirinha? Mas, digamos que com o apoio, né, de todos os colegas, eu acabei fazendo a inscrição. Num belo dia, estávamos num café, falei assim, olha, até domingo. Eu, domingo? Nós marcamos alguma coisa no domingo? Então, a primeira fase do AB. Jura? Como? Quem? Quando? Onde? Porque eu já havia me desconectado completamente desse universo. Cheguei em cima da hora, não tinha lugar para estacionar o carro, o estacionamento estava fechado, quase que larguei o carro no meio da rua mesmo. Primeira fase, múltipla escolha. Hora que eu terminei, entreguei, e o monitor que estava na sala falou que eu não podia entregar a prova. Como assim? Não pode entregar a prova? Existe uma regra que você deve ficar no mínimo um determinado tempo dentro da sala de aula. Eu falei, eu faço o quê? Volta para sua carteira. Aí voltei lá, né, na mesa, esperando da hora, até que deu o horário, entreguei. Um belo dia, uma amiga me liga e fala, Liz, parabéns! Eu falei, não, mas hoje não é meu aniversário. Eu não estou ligando para o seu aniversário. Hoje saiu o resultado da primeira fase da OAB e seu nome consta na lista. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer a segunda fase. E o exame que eu prestei era o terceiro exame que passou a ser escrito. Então, a segunda fase, a última questão, é uma peça
jurídica, né? É uma peça judicial, como se fosse uma redação, né? O equivalente a uma redação no vestibular. E eu lembro, na época, perguntei, é obrigatório fazer estágio em Direito? Não é. Então, eu saía da faculdade de Direito, fazia curso de interpretação de inglês à tarde, e à noite eu dava aula numa escola de idiomas. E então, como eu não falava juridiquês, não escrevia juridiquês, eu não sabia o que escrever naquela peça processual e acabei não passando na segunda fase. Mas fiquei impressionada que eu não havia me preparado, eu não havia estudado, e tive colegas de sala de aula que prestaram a primeira fase, por exemplo, 4 vezes, né, até conseguir passar para a segunda fase. E eu pensando, nossa, hoje muitas pessoas utilizam essa técnica para estudar em concurso público, e quando as pessoas descobrem que eu estudei Direito, que é uma das áreas mais difíceis para o concurso público, sempre me procuram, e costumam falar assim, não, Liz, tudo bem, eu entendi a importância da técnica e que você precisa construir, porque enquanto você constrói o mapa mental, você trabalha suas habilidades cognitivas de comparação, de diferenciar o que está contido dentro do que, ter esse processo de aprendizagem durante a construção do próprio mapa mental, nas categorizações e hierarquização dos conteúdos. Mas falam que não tenho tempo para construir os mapas mentais, né? Normalmente o edital ele é né, ele é publicado de 2 a 3 meses antes da prova, antes do concurso, e nesse período já não dá mais tempo de estudar, é um período para fazer revisões, já teria que ter estudado com base no edital anterior e usar esse período só para fazer as revisões e o ajuste fino do que saiu comparado com o edital anterior e o que vai ser cobrado no novo edital. Mas eu sinto que isso vai contra meus princípios, porque o meu talento, o meu dom é na capacitação, é na didática, é de ensinar e ajudar as pessoas a aprenderem a fazer os seus próprios mapas mentais. Então, vender mapa mental pronto não é algo que eu concorde, né? Então, eu já dei muita aula em cursinho preparatório para concurso público, mas quem me procura nessa área eu atendo, mas mapa mental pronto já não é algo que eu concorde. Eu tenho um aluno que ele é um professor da área de TI, de tecnologia da informação. E esse daqui é uma versão usando um software, e ele se chama ITIL, que significa Information Technology Infrastructure Library. E ele dá esse treinamento na época, era um final de semana de curso preparatório para esta certificação na área de tecnologia da informação. E eu era convidada para dar essa aula, fazer essa revisão com os alunos no domingo. Eu já desistia de chegar domingo final da tarde, porque a aula nunca terminava, então eu já chegava no domingo à noite perguntando quanto tempo vocês vão levar para fazer a revisão desse conteúdo. E tinha gente que dizia 1 semana. Falei, quem dá mais, quem dá menos? 8 horas ininterruptas. E eu falava, lembra quando o professor Humberto falou que a grande motivação é a crescente dependência dos negócios pela tecnologia da informação? E quais eram os riscos dessa dependência? A ITIL é um conjunto de livros documentando as melhores práticas no serviço de tecnologia da informação. Na época existia a versão 1, 2, 3, conceitos de incidente, problemas, mudança, processos de gerenciamento,
a função Service Desk, e eu ia pegando esse mapa mental, categoria por categoria, do macro para o micro, fazendo a revisão, e até que chegava no final, no processo de gerenciamento da continuidade, e eu perguntava, quanto tempo, no início, né, eu fazia a pergunta, né, de que horas são, e no final eu perguntava que horas são mesmo, e a última turma fez a revisão desse gigantesco mapa mental, com um final de semana de conteúdo, em apenas 12 minutos. E eu comentava com eles, a gente estava já tão atrasado na programação que eu nem me apresentei, né? Eu sou Liz Kimura, especialista na técnica de mapas mentais, bacharel em Direito, nunca fiz o curso de ITIL, mas conforme eu falava sobre o Service Level Agreement, ou sobre o Underpinning Contract, todo mundo achava que eu entendia tudo sobre ITIL. Eu falei, acho que ainda vou prestar essa certificação só para provar que com a técnica do mapas mentais é um formato para organizar conteúdo e que isso pode acelerar o seu processo de aprendizagem e, dessa maneira, conseguir aprender os mais diversos assuntos ou os mais diversos idiomas rapidamente e memorizar esses conteúdos. Então, na semana passada, nós tivemos a palestra aqui com o nosso queridíssimo Robert Wong, e enquanto ele foi fazendo a sua apresentação, eu também fui montando este mapa mental. E para mostrar esse poder de síntese, eu vou ligar aqui o cronômetro, e seguindo o sentido horário, eu gosto de colocar informações como data, hora, local, tema, palestrante, e essa hierarquização de informações significa que o que é mais importante, mais relevante, próximo do centro, e o que é detalhe, menos importante, fica longe do centro. Então, visualmente, é fácil de perceber o que é mais relevante, o que é mais importante, do que é um simples detalhe. No caso de uma data, entre dia, mês e ano, o mais macro é o ano, né? Aí, no ano de 2023, no mês de maio, no dia 22, que foi uma segunda-feira, das 8 até as 9h15, a apresentação, depois nós tivemos aí perguntas e respostas, através do Zoom, no tema Sucesso está no Equilíbrio, com o nosso palestrante Robert Wong. Na abertura, ele comentou sobre estar muito agradecido, diferente de muito obrigado, que ele não se sentia obrigado em ministrar aquela palestra, que ele era muito grato, né, de receber graças. O tema surgiu na época que ele era workaholic, ele falando assim que essa fase, o workaholic, assim, pegou muito quando o filho falou que queria era o tempo, né, não presentes, conforme as viagens internacionais que ele fazia, e ele refletiu muito e chegou à conclusão que precisamos de equilíbrio. E como engenheiro, né, colega de turma do nosso querido Wagner, coordenador do encontro, da arte do encontro, né, a trilogia dentro do... é o formato mais equilibrado, né? Então, a trilogia da boa fortuna tem 3 dimensões, que é a saúde, o tempo e o dinheiro. Então, a melhor época para procurar o emprego é enquanto estiver empregado, né? A melhor época para cuidar da saúde é enquanto está saudável. E a melhor época para se viver é enquanto está vivo. E ele tem essas frases incríveis
aqui, deixa eu fazer um zoom, que é qual a diferença entre a escola e a vida. Na escola, você aprende uma lição, espera-se que você passe na prova. Na vida, você passa por uma prova, espera-se que você aprenda a lição. E como o mestre Robert Long comentou, né, que ele é tricultural, ele também deixou a frase em inglês, e que a bell is not a bell until you ring it, a song is not a song until you sing it, love is not love until you give it, and life is not life until you live it. Então, sobre as lições da vida. E o que queremos? Qualidade de vida ou vida de qualidade? Bem-estar ou estar bem? Né? Então, qualidade de vida, ter um chefe razoável, um clima bom, depende de fora, dos outros, do externo, sendo que vida de qualidade é o estar bem, é amor, paz, saúde, depende de mim, é interno, sua escolha. E o sucesso está no equilíbrio, ele menciona de algumas outras trilogias. Por exemplo, aqui em cima, ok. O sucesso está no equilíbrio, ele comentou do yin e yang, que não são opostos, mas sim forças complementares. Essa é a capa do livro atual, a primeira edição que ele lançou aos 50 anos de idade nas instalações da AmCham, que eu estive presente, era uma capa vermelha. E o desequilíbrio é a diferença aqui entre o normal versus o natural, entre normal seguir as regras, as normas da sociedade, e o natural ser você mesmo. Então, seja como uma criança que faz com destemor, imaginação, alegria, e um adulto em como você faz com disciplina, equilíbrio e potência. E ele falou do ensinamento do pai, que se você tiver saúde, você tem aí um ponto. Se você tem, por exemplo, amigos, educação, emprego, vão acrescentando zeros à direita, né? Família, mas se você não tiver saúde, não tiver o número 1, de nada adianta todos esses zeros. Então, a importância de cuidarmos da nossa saúde. E no tripé aqui dessa trilogia, entre a saúde, o tempo e a esperança, então, o símbolo do infinito mostra que o vazio da esquerda é o espaço do passado, né? O vazio da direita é o espaço do futuro, e que o cruzamento é uma joia, né? Que é o nosso presente. O Robert Long gosta muito de etimologia, então na etimologia da meditação, medi, centro, tempo, ação, que é a meditação, é estar no meio ou no centro da ação, atividade, totalmente inserido no que está presente no tempo, presente no agora. Assim você, para todos os efeitos, poderá estar meditando num estado de equilíbrio a cada instante de sua vida. E não precisa necessariamente estar parado, sentado na posição de flor de lótus, é o estar aqui e agora. E a esperança, né, do ditado chinês, em que perdeu seus bens materiais, significa que não tem nada perdido, perdeu sua saúde, muito perdido, perdeu sua esperança, tudo perdido. Então, a importância da nossa esperança. E nessa outra trilogia dos 3 Cs, então, aqui é comunicação, comprometimento e confiança. Então, na comunicação, a teoria de análise transacional de Eric Berne, ele fala do PCA, né, do P de pai responsável, o A de adulto, o C de criança, e o exemplo, né, estão nas minhas, onde estão minhas meias?
Lembra desse exemplo? Ele fala, conforme cada um responde com o ego de pai, de adulto ou de criança, né, essas linhas cruzadas, a encrenca que acaba virando. O ideal é responder de pai para pai, adulto para adulto, criança para criança, procure sempre que possível comunicar-se em linhas paralelas. A arte da comunicação, nós temos o cérebro aqui, que primeiro é para pensar, 2 olhos para observar, 3, ouça duplamente, tanto a voz externa como a voz interna, a intuição, para só depois falar. E o comprometimento, né? Estamos todos no mesmo barco, estamos todos aqui no nosso planeta Terra. A confiança vem de confiar. Então, Confúcio disse, aquele que não tem confiança nos outros, não lhes pode ganhar a confiança. Desse lado, na continuação aqui do mapa mental, que ele ficou gigantesco, ele começou a falar sobre o respeito, né, de conseguir essa confiança com respeito e de repetir, de ver de novo, de respect. Além de respeitar os outros, tenha autorrespeito, ou seja, veja a si próprio com outros olhos, assim você adquire credibilidade, o autorrespeito. Ele mencionou do Henrique Meirelles consultá-lo, né? E o Robert Wong comentou sobre qual que é o melhor e pior cenário e tirar um saldo disso. E o indivíduo com credibilidade é aquele que não sabe a pergunta. Aquele que não sabe e pergunta, aquele que sabe ensina, aquele que ensina e pratica. Então, e ainda por cima, ele transforma o impossível. Então, ter credibilidade precisa saber fazer, né? Não apenas falar. E na felicidade, ele explorou as 3 dimensões, entre o espiritual, mental e físico, né? Então, no espiritual, o significado, no mental, a razão, no físico, o prazer. Tem 3, precisa ter esses 3 para felicidade plena. E na trilogia dos 3 Is, então, entre aqui, o instinto, intelecto e a intuição, então, entre corpo, mente e alma, emoção positiva, negativa e né, de botar para fora, energia em ação. Sensibilidade, o corpo só sente, a alma percebe, criatividade, a alma cria. Então, no I, o quarto I é o iluminado, é a luz, refletir a sua luz. E quando assim, você prefere ser a lua, que tem o reflexo do sol nela, ou o sol, né, que produz a sua própria luz. Então, o freedom, que é em iluminação, você adquire sua própria luz e, como recompensa, adquire o mais nobre sentimento que um ser humano pode almejar, freedom. Free, dom de domínio do Estado, free graciosamente ou de graça. Então, freedom é estar em estado de graça. E, portanto, ao assumir sua responsibility, você conquista credibilidade e assim estará a caminho de atingir o seu estado de graça, o seu freedom. Então, o verbo mais importante é ser ou ter. Na realidade, o verbo mais importante é fazer. E caminhando já para o final da apresentação, visão, né? O que significam essas letras? A pergunta: quais os 5 fatores para ajudá-lo a adquirir suas metas de carreira? Ou, na realidade, para atingir qualquer objetivo da vida? Então, visão
é a vontade, interação, estratégia, ação e obstinação, né? A intenção brota da alma, a estratégia brota da mente e a ação do corpo. E aí os vários cruzamentos entre não ter a vontade, então, sem vontade, fracasso, sem intenção, conflito, sem estratégia, caos, sem ação, sonho, sem obstinação, frustração. Então, só com vontade, intenção, estratégia, ação e obstinação que alcançamos o sucesso. Então, tudo começa com a vontade e tem a visão completa e bem concatenada, você atingirá o seu objetivo final, que é uma pessoa extraordinária. E aí, né? Isso, essa parte dos 3 Is já fomos. Ele mostra um vídeo no final com depoimento de um dos 3 filhos, o Vitor. Então, este é o presente que recebi do Dia dos Pais, o qual compartilho com todos vocês. Então, o Vitor Wong, que no final mudou de carreira para gastronomia, ele tem um local chamado Pandaiá, em São Paulo, no bairro de Pinheiros, e corra atrás dos seus sonhos, sonhe grande, haja grande, procure sua vocação, torne-se extraordinário, né? Corra aqui e amor, sem a morte, sem puxa vida, né? Viver com amor. Como recompensa, você adquire o mais nobre sentimento que um ser humano pode ter, que é a liberdade, direito de ser quem você é, diferente de libertinagem, de fazer qualquer coisa. E ele comentou aquela história do fraque, sobre a vestimenta, então, da importância aí de conhecer a pessoa, ou a preocupação da vestimenta dela. E no encerramento, ele voltou a agradecer, né, falando que era muito agradecido, e não muito obrigada. E no site dele, robertwong.com.br, é possível adquirir os livros O Sucesso Está no Equilíbrio, as super dicas para conquistar um ótimo emprego. E resumimos aqui, então, a apresentação de 1 hora em 15, quase 16 minutos. Será que deu para relembrar a apresentação da semana passada? Conseguiu? Deu sim, foi bom. Exatamente. E tudo numa única página, que é uma coisa incrível, né? E basicamente para os materiais necessários para fazer um mapa mental, manualmente, seria com papel, né, branco, na posição horizontal, e canetas coloridas, escrita colorida. E no caso da versão eletrônica, um equipamento, desde um computador, notebook, tablet ou celular, e um software ou aplicativo específico. Então, temos softwares e aplicativos para para Apple, Windows, Linux, iOS, Android, só na nuvem, como esse que eu estou usando hoje, que não tem para download, e existem infinitas aplicações. Então, desde o trabalho, a utilização dele em planejamento. Então, a partir desse visão global do mapa mental, eu passei a desenvolver um planner, né, para aqueles que conhecem a marca At a Glance nos Estados Unidos, eles têm esses jumbo planners, e acabei contratando um designer para desenvolver, e esse daqui, cada dia tem o tamanho de um post-it, sabe aquele tradicional post-it amarelo? E aí ele também tem os flags que cabem 3 post-its, tipo, de manhã, tarde e à noite.
e eu já venho com as anotações de feriados nacionais, estaduais de São Paulo e Rio, que são as maiores metrópoles, e datas comemorativas. Então, como eu já venho desenvolvendo esse planner desde 2014, percebi que a cada 2 anos nós temos eleições, e todo ano de eleição ele se reveza com evento mundial entre Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, este é um ano que nós não temos eleições, então também não temos nem Copa do Mundo e nem Olimpíadas. E aí, a partir desse macro, da visão anual, passar então a fazer o planejamento semestral, bimestral, mensal, até chegar na versão semanal. Então, por exemplo, ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, como nível 1, mais macro, próximo do centro, e no nível seguinte, manhã, tarde e noite, então os horários para então definir essas atividades, as pendências. E podemos usar diferentes critérios, né? Não apenas o temporal, mas, por exemplo, seguindo a literatura do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, sobre o seu papel pessoal, familiar, profissional, espiritual, e assim por diante, os diferentes papéis que você exerce em diferentes áreas, em diferentes momentos. E eu gostei tanto desse conteúdo que eu fui lá, bati na porta e pedi emprego. Então, na década de 90, eu trabalhei na Covey Leadership Center Brasil, antes da fusão com a Franklin Quest, que hoje se chama Franklin Covey. Existe um outro livro chamado GTD, Getting Things Done, e aqui eu coloquei um exemplo de coisas para fazer na rua, no computador, no escritório, em casa, ao telefone, esperando, ou quem sabe, algum dia, do David Allen. O nosso brasileiro Christian Barbosa escreveu A Tríade do Tempo. Então, ele fala de 5 fases da identidade: metas, planejamento, organização e execução, e de você listar apenas 5 prioridades para cada dia, né, lembrando de equilibrar os papéis, identificando sua missão, conectando com as suas metas, com seus planejamentos e essa organização. Também tem a Vida Organizada, da Thaís Godinho. Então, tem várias metodologias que a gente pode, em paralelo, utilizar para definir pautas de reunião, ata, plano de ação, entrevistas de emprego, técnicas de apresentação com o mapa mental. Então, se você tem pouco tempo, concentrar-se nas informações mais genéricas. Tendo mais tempo, podemos aprofundar nos níveis de detalhamento, né? Tendo mais tempo ainda, então, explorando todos os detalhes. Né? Com essa técnica, é possível diminuir adaptar o conteúdo com a carga horária num simples clique. Né? Então, eu já ministrei essa apresentação, por exemplo, para Full Sail, que é uma universidade norte-americana em Orlando, na Flórida, que ministra cursos de graduação e pós-graduação somente em entretenimento. Então, para técnicas de apresentação, mapa mental incrível, organização de eventos, né? Desde convenção nacional de vendas e os mais diferentes eventos, nos estudos, desde redigir uma simples redação, um TCC, uma dissertação, uma tese, fazer anotações de aulas, palestras, fazer resumos de livro. Aqui eu tenho uma live com a Thaís Godinho, falando mais detalhadamente sobre como resumir livros, parágrafos, artigos, aprender idiomas, desde processos de alfabetização. Então, é possível usar essa técnica desde os pequenininhos, né, até a pós-graduação.
planejar uma viagem, férias, organizar eventos pessoais como aniversário, casamento. É possível cruzar com outras técnicas como 5Ws, 2Hs. Então, what, why, who, when, where, how e how much. Então, explorar todo esse daqui é o exemplo de uma aluna de Porto Alegre, que me ligou, na época era Skype ainda, falando, Liz, eu fiquei incumbida de organizar a festa de aniversário da minha sogra numa outra cidade. Eles têm uma casa na praia, então eu simplesmente fui fazendo questionamentos e nós planejamos, e ela conseguiu, com muito sucesso, organizar esse evento. Em 2010 eu virei mãe, e a minha filha é tão sapeca que com 2 meses ela deslocou um ombro e com 7 meses ela deslocou o outro ombro. Então, isso daqui foi a consulta que nós não podia esquecer de fazer as perguntas para o médico ortopedista, então tentei desenhar aqui, nossa, olha só, fiz um fêmur, que é uma perna inteira, e todas as consultas com pediatras também foram assim, né? E eu também tenho consultas de quando eu, em 2013, fui diagnosticada com câncer de mama. Então, todas as consultas com oncologista, mastologista, foram também em mapa mental. Como o nosso tempo já está se esgotando, eu vou deixar aqui aberto também, eu parto para a bibliografia. Como o criador, o infelizmente já falecido Tony Buzan, ele faleceu em 13 de abril de 2019, por fato de ser britânico, a maior parte dos livros são em inglês, né? O que eu tenho as versões de inglês americano, né? Use Both Sides of Your Brain, The Mind Map Book, e em português, a partir de 2005, a editora Pensamento Cultrix começou a traduzir os livros. Então, o primeiro dele é Mapas Mentais e Sua Elaboração, que é algo bem, bem, bem básico, né? Ele é fininho, quadrado, e acho que em menos de 1 hora você consegue ler esse livro. Mapas Mentais no Trabalho, que tem vários cases de sucesso. Um deles é da Con Edison, que é a companhia de engenharia elétrica em Nova York, como que eles geraram ideias e organizaram essas ideias para conseguir restabelecer a energia elétrica em Manhattan com a queda das Torres Gêmeas. Infelizmente, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, existe muita coisa hoje na internet que quando digita mapas mentais, aparece um monte de anotação visual, uma anotação não linear, que as pessoas chamam de mapa mental, só que não é efetivamente um mapa mental. Então, Tony Buzan se viu obrigado a escrever esse outro livro, dominando a técnica dos mapas mentais, onde ele fala muito do que é e do que não é mapa mental. E tem este daqui para os negócios. Então, mapas mentais para os negócios, aí ele fala mais sobre essa parte de reuniões, apresentações, entrevistas de emprego. Pela editora Sextante, tem mapas mentais, e na realidade é uma coleção de 3 livrinhos. Então, são mapas mentais, leitura dinâmica e memória brilhante. O primeiro livro que o Tony Buzan escreveu sobre o assunto, em 1974, foi Use Your Head, e foi traduzido para inglês americano como Use Both Sides of Your Brain, e em português, Use Sua Mente. Então, essa é a versão brasileira, e Saber Pensar é a versão de Portugal. O grande braço direito do Tony Buzan por mais de 2 décadas foi a Wanda North, e ela hoje se dedica ao T-Mind, ao T-Mental, que tem traduzido para o Brasil. Ela fala que reprograme seu cérebro diariamente
usando apenas 8 minutos. Estratégias de sucesso para a sua vida pessoal e profissional. Então, é incrível. Tem aplicativo para acompanhar na respiração, nos exercícios, e Tony Buzan reconheceu a Jamie Ness como a melhor instrutora de mind mapping do planeta. Então, ela, depois de 20 anos de experiência, escreveu o livro Idea Mapping, do qual eu faço parte da primeira turma de certificados pela Jamie Ness. Então, a Jamie é norte-americana, Wanda e Tony britânicos. E para encerrar, não vou fazer a revisão desse mapa mental, porque a gente já teve como exemplo a revisão da palestra do Robert Wong. Esse daqui são exemplos de cartão de visita, né? Quando a pessoa já sabe o que é mapa mental, eu entrego desse jeito, mas quando ela não sabe o que é mapa mental, o outro lado é a versão tradicional. O meu site é o meu nome, liskimura.com.br. No Instagram é Mapas Mentais, Liz Kimura, tudo com ponto. Então, mapas.mentais.liz.kimura, que dá para explorar mais conteúdos. Eu tenho cursos, palestras, que na minha equipe de vendas, o Felipe, não sei nem se o Felipe entrou hoje, ele pode, para quem estiver interessado, então pode procurar o Felipe. Opa, o Felipe está aqui, ó, Felipe Augusto. Então, quem estiver interessado em cursos, palestras, nós vamos ter um treinamento no mês das férias, em julho, o intensivo do curso completo de mapas mentais. Então, quem tiver interesse, é só procurar o Felipe. Temos, como falar, treinamentos mais compactos também, como uma trilha inicial. E eu me despeço com uma frase da Helen Keller, que apesar de ter nascido saudável, depois de 2 semanas de febre, acabou ficando cega, surda e muda. E com a Anne Sullivan, a tutora dela, que foi ensinando as línguas de sinais, conseguiu comunicar que a vida é uma sucessão de lições que precisam ser vividas para serem compreendidas. Então, é bem possível que muito do que eu comentei aqui, da arte desses mapas mentais, vocês só vão conseguir ver essa beleza, essa praticidade ao colocar em prática. E a hora que tiver com uma mente, fala assim, meu Deus do céu, sabe aquele problema que parece que não tem solução? Colocar no mapa mental é possível encontrar soluções que originalmente achava que não havia solução. Então, eu vou abrir todas as ramificações, todos os níveis, e mostrar aqui o nosso mapa mental do que nós conversamos nesta hora, e devolvo a palavra ao nosso querido Wagner, agradecendo, né, muito agradecida por essa oportunidade de compartilhar essa minha paixão dos mapas mentais com todos vocês. Gratidão. Muito bom. Obrigado, Liz. Excelente. Dá uma geral sobre o assunto, né? Muito, muito interessante. Ari, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, tá? Facilita. Ari, vamos lá. Não dá para te ouvir. Alô? Oba, agora sim. Agora a gente não te vê, mas te ouve. Fechou o microfone de novo. Fechou de novo. Fechou. Alô? Agora sim. Pronto. Está me vendo ou não? Não, nós só estamos te ouvindo agora. Pode seguir ali, vai. Está ouvindo? Sim, vamos lá. Liz, eu tenho uma pergunta sobre software. Você conhece um software chamado Inspiration?
Não conheço. Então, eu não faço mais a pergunta. Porque eu uso esse software, mas no formato texto. E eu sei que ele tem uma facilidade de mapas também, mas eu queria saber se você conhece, Pois para é. tentar usar. E eu comecei a aprender sobre mapas mentais em 1995 e me profissionalizei 5 anos depois de colocar essa técnica, testar nas mais diferentes situações e falar, gente, esse negócio funciona e tão poucas pessoas conhecem. E então, em 2000, quando eu me profissionalizei, eu conhecia todos os softwares, tinha testado e tinha uma opinião formada para cada um deles. Hoje, existem tantos softwares que eu já não dou mais conta, né? Ano passado, eu fiz uma live com um especialista em TI, em que a gente falou sobre o Obsidian, que aí é possível hierarquizar o texto linear e apertar um botão que ele transforma para visualizar em mapa mental. Então, realmente, existem muitos softwares, e a conclusão que eu cheguei é que tem para todos os gostos, todos os bolsos, todas as plataformas, mas vai depender da preferência de cada um. Então, infelizmente, esse especificamente eu não conheço. Tá, obrigado. Imagine. Roberto Bergs. Olha, gostei muito da sua apresentação, viu, Lu? Liz, muito boa, hein? Olha, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é o seguinte: para línguas dificílimas de aprender, adulto, tem um método aí de ensino? Como é que é feito isso aí, por favor? E a Então, segunda pergunta é o seguinte: eu estou muito interessado nesse livro das Torres Gêmeas, mas eu não consegui anotar o livro, não consegui, porque talvez eu peça no Amazon, né? Ó, Tá. mentais Tony. do trabalho. Tá. Então, é mapas Mentais do trabalho, ok. mentais no trabalho. Mas você Tá. vai circular seu material, não vai, Ulisses? sim, eu vou mandar tanto o mapa mental da apresentação do Robert Wong, como o mapa mental da minha apresentação também. A do Robert Tá. Wong eu já passei para tudo. Já passou? Ai, Já. perfeito. Então, Ótimo. Bom, então a primeira pergunta que é sobre línguas dificílimas para aprender. Húngaro, por exemplo. Húngaro, por exemplo. Sim. E a minha mulher está louca para aprender. Pronto. Maravilha, isso, durante o curso eu mostro uma americana aprendendo espanhol, né? Eu sou English teacher há muitas décadas e, por exemplo, eu tenho dado aula em escola judaica, então eu também estou aprendendo hebraico. E da mesma maneira, a gente parte de um tema central e divide em categorias de informações, né? Esse é um exemplo de uma aula que eu dei de mapas mentais na pós-graduação de crianças, adolescentes e família do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, no centro, a gente pode começar desde o alfabeto. Então, cada letra do alfabeto, como eu não falo búlgaro, eu não consigo fazer um exemplo específico. Húngaro. É húngaro, Perdão, húngaro. Então, mas fazendo uma associação com o inglês, a gente pode colocar, por exemplo, letra A. Então, o que começa com a letra A? Então, você pode começar desde airplane, Australia, whatever, Apple. Então, você pode colocar várias palavras e partir para uma etapa seguinte de organização de maneira categorizada e hierarquizada. Então, quando fala em airplane, seria meios de transporte. Então, abre um outro mapa mental trabalhando meios de transporte, que a gente tem desde airplane, helicopter, boat, car, truck, bus, etc. Né? Então, pode-se trabalhar vocabulário dessa maneira, como eu tive uma parceira, também professora de inglês, que a
cunhada, a nora ia prestar o TOEFL, só que para ela não fazia sentido os modal verbs. Então, ela pegou, colocou modal verbs no centro e colocou can, could, should, may, might, ought to, must. E, dessa maneira, fez uma comparação entre o que era permissão, o que era obrigação, o que era o que era diferente e o que era similar entre eles. Então, isso daí pode ser utilizado em húngaro também. Então, fazer com as letras do alfabeto, fazer com, desde categorias de situações como chegada no aeroporto, check-in no hotel, restaurante, então, que seriam entradas, pratos principais, sobremesas, bebidas, né, e de cada um deles hierarquizando, detalhando esses vocabulários, buscando colocar imagens ao invés de traduções. E na parte de pronúncia, eu suponho que da mesma forma que em inglês a gente tem sites que possam colocar pronúncia, eu suponho que desde Google Tradutor ou existam sites que criam a pronúncia e dessa maneira fazer um link e associar dentro do mapa mental para corrigir essas pronúncias. Então, é possível sim, eu uso muito o mapa mental, eu há 2 anos comecei a fazer lives com outros instrutores certificados como eu, de várias partes do mundo, então tive uma da França, que diz que na França eles gostam muito de anime, então tem muito francês estudando japonês, e ela me mostrou vários mapas mentais, né, aprendendo as letras, os kanjis, os ideogramas em japonês também. Então, tanto húngaro como russo, hebraico, o idioma que quiser aprender, né, é um mapa mental, é um formato para organizar conteúdos. Então, pode ser conteúdo em húngaro também. Será que esses exemplos deram algum norte? Que bom. E aí, vai, fala você, Alice. Deram? Ó, tá feito o desafio aqui, hein? Eu vou tentar de novo aprender húngaro. Eu também sou English teacher e, olha, está sendo o maior desafio da minha vida. Muito obrigada, Alice. Imagine. Me comunico com Legal. você quando eu aprender húngaro. Obrigada. Uhul. Porque na realidade eu falo e nós temos passaporte, né? E ela não fala. A próxima vez que ela for renovar o passaporte, ela vai precisar falar. Na entrevista. Mas muito obrigado pela sua explicação. Muito obrigado. De nada. Thank you. You're Alguém welcome. mais? Alguém mais com alguma pergunta? Ô, Fábio Taioli, vamos lá. Olá, Liz. Desculpe, minha câmera não está funcionando, mas não está perdendo nada, viu? Primeiro, parabéns pela palestra, muito bacana, gostei muito. Minha esposa está aqui do lado, também gostou muito. Tá? Uma pergunta. Eu, há muitos anos atrás, né, para desenvolver os projetos que eu tinha que desenvolver lá no IPT, naquela época, eu usava o PERT-CPM, né, que era não sei se você conhece, já ouviu falar, é mais antigo que você, né, mas é bem mais. O Wagner deve se lembrar disso, né, Sim, Wagner? usei Então, muito. a gente usava uma metodologia que a gente ia priorizando, né, as atividades e analisando as interdependências e vendo os pontos críticos de cada passo do projeto, né? E eu achei que a sua metodologia, né, ela me pareceu derivada disso daí, entendeu? Não sei se faz sentido ou não, tá? Puxa, eu não conheço
essa metodologia, eu sei que o Tony Buzan, na Inglaterra, é hábito os professores apresentarem um quiz no final da aula, que é uma provinha para conferir, né, a compreensão dos alunos. E na classe dele tinham dois... Eu estudei na Penn State, isso era semanalmente. Olha só. Então, sempre tinha dois irmãos que pegavam primeiro e segundo lugar, eles sempre se revezavam. E aí, uma vez, teve um quiz, uma provinha dessas, que era sobre meio ambiente, plantas, animais, e o Tony, com um colega dele, sempre caminhavam por um bosque, uma floresta, então o amigo sabia o nome de tudo, né? Então, o Tony tinha certeza que o amigo ficaria em primeiro lugar, e ele em segundo, tanto é que a sala se movimenta, né? Quem tira a melhor nota senta na primeira carteira, consequentemente, quem tirou a pior nota senta na última carteira. E para surpresa do Tony, o Tony acabou ficando em primeiro lugar e o colega dele, que sabia mais do que ele, ficou em último. Então, isso deixou, sabe, uma pulguinha atrás da orelha de que, gente, não é possível, né? Ele sabia mais, mas ele não conseguiu expressar isso nessa prova. E então, quando jovem, ele falou, nossa, as pessoas aprendem de maneiras diferentes, e quando chegou na faculdade, era tanta matéria ao mesmo tempo, que ele falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. E ele foi para a biblioteca, pedindo para a bibliotecária todos os livros sobre o funcionamento cerebral. E ela o apresentou para o corredor de medicina. Ele falou, não, eu não quero saber como que o cérebro funciona fisiologicamente ou biologicamente. Eu quero saber como ele absorve conhecimento, como ele reproduz esse aprendizado, como eu tiro notas mais altas em provas. E a bibliotecária falou que acho que não tem um livro sobre o assunto. Então, ele passou a fazer estudos sobre a investigação cerebral. Na década de 90, teve 2 prêmios Nobel que ganharam por esse trabalho entre o córtex cerebral, dividido em 2 hemisférios, com funções distintas. Aquele Book of Genius que eu mencionei é esse de cá. Então, o Tony pegou esses grandes gênios e foi ver que nas anotações, muitos faziam anotações bastante visuais, em desenhos, eram pouco texto, muitas palavras-chave, para que ele chegasse nesse formato que ele acabou batizando como mind mapping, né? Então, antes disso, eu não investiguei mais. Então, eu comecei a estudar a partir do Tony Buzan, foi o que serviu para a minha vida. Então, eu me comprometi a compartilhar essa paixão com o maior número de pessoas, como hoje aqui, que está sendo uma grande oportunidade. Então, se os dois têm a ver lá atrás, eu já não tenho certeza. Muito bom. Muito Wagner, obrigado. posso fazer uma pergunta? Sim, vamos lá, Salles. Liz, estou maravilhado com a sua apresentação, encantado, né? Foi fantástica. E eu gostaria de explorar uma questão no qual eu me envolvo há muito tempo, que é a gente sempre procura transformar os bons em ótimos, os ótimos em excelentes. Eu gostaria de saber se você tem alguma experiência em tornar os menos dotados em, pelo menos, condições normais de enfrentar na sociedade, com o uso da mind map, por gentileza. Então, essa técnica dos mapas mentais, nos Estados Unidos, acabou criando um paradigma de ser uma técnica para quem tem dificuldade de aprendizagem. Então, porque ele acaba sendo uma aplicação, principalmente para aqueles alunos que precisam de reforço escolar, né? E na realidade, não é só para essa situação, né? Qualquer pessoa de qualquer nível pode estudar. Aqui em São Paulo, eu tive uma colega de aulas de cerimônia do chá, que
ela, acho que tem um pensamento muito complexo, e conseguindo concatenar e organizar essas ideias de maneira lógica e hierárquica, né, utilizando apenas palavras-chave, ela começou a dizer, Liz, as pessoas estão me entendendo dessa vez. Ela estava maravilhada, que disse que antes eu falava e explicava, mas as pessoas não me entendiam, né? E agora eu consigo me fazer entender, né? Ela estava vibrando. E eu tenho várias mães que têm, por exemplo, filhos com TDAH, tem Exatamente isso. com diferentes, desde diferentes. Eu tenho, por exemplo, um aluno que hoje ele é professor e ele nasceu com autismo, um grau, né, do espectro autista. E quando pequeno, o médico falou para a mãe que ele nunca seria nada na vida. E hoje ele é um adulto, pai, casado, foi gerente de TI do Ministério da Economia e pediu exoneração para trabalhar nesse foco de pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Então, ele desenvolveu um método dele que também utiliza mapas mentais, ele faz todas as apresentações em mapas mentais, e eu falei, nossa, Maurício, você... Passa o nome dele. Ele chama gente. Maurício, do método OAR, Organização, o que será o A? E o R é repetição. Só não lembro o que é o A. Então, ele chama Maurício, eu posso procurar e depois eu mando. Tá. Qual é o nome do método? Chama método OAR. OAR? Isso, eu coloquei no chat. Ótimo, tá bom, perfeito. Ok. Então, é possível sim, Antônio, esse daqui é um método que é uma forma que vai ajudar a pessoa, cada um no seu nível de dificuldade, né, ter, como se diz, esse tema central, o foco no tema central para não dispersar, e as diferentes categorias de informações, e o código de cores ajuda, as imagens, os ícones também vai ajudar e facilitar o processo de aprendizagem de quem tem dificuldade. Muito agradecida. Excelente, muito bom. Se puder depois, se você achar o contato dele, ou enfim, o nome direitinho e tal, seria legal. Se pudesse me passar, eu circulo aqui para a turma, tá bom? Claro. Legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que... Sim, peraí. Oi, Tuta, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, Liz. Você falou bastante em desenhos, e cores. Como é que você categoriza as cores? Então, ela pode ser desde da sequência, por exemplo, do arco-íris. Existem softwares que já fazem isso automaticamente, né? Eu sou, assim, uma fã. Então, eu tenho kits e kits de canetinhas coloridas com ponta grossa, Sim. ponta fina. Toda vez que eu viajo para algum lugar, né, e alguém me pede uma caneta, eu falo assim, claro, de que cor? Qual espessura? Porque eu sou a maior compradora de canetinhas coloridas. Então, aquelas maravilhosas esferográficas 4 cores. Isso tudo é uma desculpa para você comprar essas canetinhas, hein? Acho que sim. Começou com a vontade de comprar as canetinhas. Tem uma filha de 13 anos de idade, que quando ela era menorzinha, eu falei assim, esse não pode. Essas são canetinhas da mamãe. Você tem as suas canetinhas, essas daqui são. Muito bom. Então, a gente entrava em conflito. Mas a categoria das cores é escolhida por quem faz. Isso mesmo. Então, quando eu faço o meu to-do list, né, a minha lista de pendências, normalmente a parte de pagamentos, né, de dinheiro, com contas a pagar e contas a receber, eu coloco em verde.
Antigamente, a gente tinha telefonemas que havia sugestão de vermelho para o urgente e azul para o não urgente. Mas todas as minhas ligações em azul ficavam levemente alaranjadas, pesadamente avermelhadas, é que ficavam todas vermelhas. Então, os meus to-do lists passaram a ser telefonemas em vermelho. Coisas para fazer na rua, era a cor do carro que eu tinha na época, então eu colocava essa cor. Quando eu faço reuniões com cliente ou fornecedor, normalmente a gente começa trocando cartões de visita, então o que eu falo, eu coloco nas cores do meu logo, o que o cliente ou fornecedor fala, eu coloco na cor do logo deles. Resumo de livro, às vezes, assim, por níveis hierárquicos, então, os capítulos numa cor, o subcapítulo numa segunda cor, né? Aí, conforme vai aprofundando, vai numa terceira, quarta cor, então, é por nível hierárquico. Então, cada nível numa cor diferente, né? Existem livros em que, como ele é traduzido para diferentes idiomas, então, ele está todo colorido nas linhas e as palavras em preto. Então, é outro estilo, né? Então, porque aí, eu não sei tecnicamente como é que chama, então tem a chapa com as linhas coloridas, e aí vem o segundo com o idioma do livro traduzido naquele país. Né? Então, não existe uma regra, tem gente que entende de cromoterapia, e aí vai colocar as cores de acordo com o assunto, ou então o alinhamento dos chakras, que também tem cores diferentes, então, poder usar as cores nessas, né, com essa mesma coincidência, seria bem indicado, mas não tem uma regra. Quando eu tenho alunos daltônicos, a gente trabalha muito no tipo de linha. Então, linha pontilhada, linha tracejada, porque às vezes com a cor, a nuance das cores acabam não sendo diferentes, acaba pegando cores diferentes para a mesma ramificação, então aí a gente trabalha tipo de traçado, traço 2 pontos, ou né, esse tipo de diferencial. Olha, eu achei a Liz rápida para chuchu, porque aqui já está a informação sobre o Maurício, método OAR, né? E aí tem o link dele lá no Instagram. Está aqui no chat. Então, super interessante. Dei uma entradinha aqui, é bem interessante. Legal, muito bom. Ok. Bom, estamos chegando aqui, 9h30, né? Praticamente. Liz, queria te agradecer muito, sou muito agradecido aí pela tua apresentação e vamos manter contato. Eu vou circular as nossas apresentações, sempre que você tiver interesse, é um prazer. Então, é isso, ficamos por aqui. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria reconhecer a presença da Lisa Dossi, que é a minha mestre em finanças pessoais. Que legal! Nós já fizemos live juntas e mapeei o conteúdo dela. Então, para as mulheres que estão presentes e queiram, né, aprender e dominar suas finanças, a Lisa Dossi é super recomendada. Ela tem uma planilha maravilhosa que nos ajuda a Ô, Lisa, vamos organizar uma palestra sua. Recomendo. Aproveitar, foi assim, não foi na semana passada, ô Liz? Foi. Então, depois me passa o contato da Liz, eu falo com ela, ou enfim. Combinado. A gente tenta. Tá bom. Legal, muito bom. Ok. Pessoal, muito obrigado. Opa, muito você, agradecido, estamos agradecidos. Muito agradecido. Valeu, Liz. Parabéns, viu? Tava ótimo. Até a próxima. Ótimo. Muito bom. Muito Valeu. obrigado. Valeu mesmo. Ok. Muito bom. Valeu. Abração para vocês. Tchau, Wagner. Até um abraço. Valeu. Foi muito bom. Parabéns. Foi muito legal mesmo. Que bom. Tchau, fico gente. muito feliz. Agradecida. Eu também.
Ótimo. Boa noite. Okay. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.